A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Lucilva, mãe Iva. Aleluia. Aleluia. Aproveite agora esse momento e comece a convidar agora as pessoas. Comece a mandar os aviõezinhos para as pessoas. A paz do Senhor, minha irmã. Vai mandando os aviãozinhos aí para quem vai participar desse papo de crente dessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Enquanto você vai entrando, vai adorando o Senhor com essa canção, aleluia. Oh, aleluia. Vai se entronizando agora nesse papo de crente nessa noite. Aleluia. Vai convidando as pessoas, irmãos. Vai entrando, vai convidando, vai adorando. Oh, aleluia. Aleluia. Aproveite esse momento, meu irmão. Feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos aí agora onde você está, que está ao alcance dessa canção agora. Creia que Ele te ama. Creia nisso. Aproveite esses pequenos minutos agora. Aleluia. E sinta, feche os seus olhos e sinta o amor de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez reunidos no Papo de Crente. Aleluia. Toda sexta-feira, a partir das 21 horas, nós temos um papo de crente ao vivo aqui pela live da nossa igreja, Igreja Batista Cristã de GO, né? E você é nosso convidado para estar participando, você é nossa convidada para estar participando, não só participando, mas também divulgando, mas também falando, porque aqui, irmãos, o papo é reto, é papo de crente. Então, se você quer participar da live, se você quer participar desse momento, já manda o seu convitezinho. Assim que quando você entra, já vem uma solicitação, já vem lá, deseja participar da live, você manda lá solicitar, porque aí em algum momento ela vai ficar registrada aqui no aparelho, e aí conforme eu for dando a oportunidade, eu vou chamando você para dar a sua participação. Esse hino que nós acabamos de tocar aí, de compartilhar, foi exatamente o hino tema dessa live, dessa noite, desse papo de crente. Eu queria saber, tá tudo jóia aí? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua família? A sua família tá em paz? Queria que você colocasse um joinha aí se você tá ouvindo bem, se a imagem tá boa, tá tudo certinho aí.
Coloca um joinha aí para o pastor Jorge saber exatamente como é que você está aí. Deixa eu ver. Muita gente entrando, glória a Deus, aleluia. Isso, amém. Maleninha dando ok, amém. Glória a Deus, pastor Melvaí também, sejam muito bem-vindos. Irmãos, esse momento é o momento que você tinha para estar divulgando, né? Pastora Rose aí com um aviãozinho, amém, glória a Deus. Esse é o momento que você tem de estar divulgando, é o momento que você tem de estar participando. Porque o Papo de Crente, ele é uma live em que você tem a liberdade de expressar tudo aquilo que você pensa, de expressar realmente os seus sentimentos. O Papo de Crente foi uma live criada, inspirada no coração de Deus e no nosso coração, para estarmos conversando com alguns irmãos, com alguns pastores. Eu estou dando primeiro uma rodada com os pastores e depois, amém, pastor Melvaí disse que já convidou 8 pessoas. E depois eu quero estar conversando com cada um de vocês na medida que os assuntos forem brotando, né? Sexta-feira que vem, eu já quero avisar para você que sexta-feira que vem tem um tema que, Jeová. Ai, papai, sexta-feira que vem tem um tema que eu queria muito conversar com os irmãos, né? Que às vezes são conversas que às vezes a gente não consegue ter durante uma conversa na igreja e tudo, mas eu quero ter essa conversa aqui no Papo de Crente com cada um de vocês. Glória a Deus. E o tema dessa noite é um tema extremamente aberto, interessante. É o tema que nós colocamos aí em várias redes sociais aí, né? E a pergunta que tem na nossa live dessa noite é: tu me amas? Engraçado que eu quero iniciar essa live antes de chamar o nosso convidado especial dessa noite, que é o pastor Esterley. Eu quero trazer já uma reflexão para você que está acompanhando a live desde o início, você que estava com a expectativa de entrar nessa live, de abordar esse assunto, né? Imagine você, né, lá no lago, à noite e tudo, naquela pescaria, de repente Jesus aparece. Imagine que Jesus apareça na frente, se materialize na sua frente, na minha frente, e ele pergunte para você a mesma pergunta que ele fez para Pedro. Só que ele não vai perguntar 3 vezes, ele vai perguntar uma vez para mim e para você. Tu me amas? E esse é o tema da live dessa noite do Papo de Crente. Como que a gente vai responder isso para o Senhor? E antes de chamar o pastor Esterley, eu coloquei lá no grupo dos presbíteros quem queria participar e tudo. Ninguém falou nada. Eu vou ver se já tem alguém aqui que queira já estar participando antes de eu chamar o pastor Esterley, porque depois que a gente engrena no papo, né? Aleluia, já tem bastante gente aqui, glória a Deus. Irmão, você que quer participar agora, manda um sinal aí agora pra gente. Aleluia, tem alguém aí que queira já dar a sua primeira opinião? Se não tiver, eu já vou chamar o pastor Esterley agora, pra gente já começar esse bate-papo. Tem alguém aí que queira dar a sua primeira participação? Irmãos, aqui é papo de crente, fique tranquilo para você falar, você que não é da nossa igreja também, que está participando, você que sente vontade de falar sobre esse tema, de expressar sobre esse tema, fique à vontade. Não tem ninguém para conversar com a gente? Então eu já vou chamar o pastor Esterley, porque, como diz o pastor Rogério, é tempo que corre. Cada tempo que corre a gente perde, né? Vou chamar o pastor Esterley aqui para a gente já começar esse papo de crente. Enquanto isso, irmãos, vai mandando a sua pergunta durante a live. Você tem liberdade de mandar a sua pergunta. Você tem liberdade de colocar aí o seu tema, aquilo que você tem dúvida, alguma coisa que foi falado aqui, porque a live é justamente disso, irmãos. Não é uma pregação, né? Aqui é uma oportunidade que você tem de estar conversando com a gente. É papo de crente, é uma roda de conversa e você tem a oportunidade não só de aprender, mas também de ensinar alguma coisa, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso aí, pastor Esterley entrando agora, ao vivo e a cores, meu pastor, a paz do Senhor. Comandante. Para a direita. Isso, pastor. Pastor Esterley, seja bem-vindo. Amém, a paz do Senhor. Tudo na bênção aí, pastor? Família, tudo em ordem? Tudo na bênção, na quarentena. Oh, isso é importante, né? Lembrando que
Lembrando que domingo tem culto, né, pastor? Domingo às 18 horas tem culto. E aí, seguindo as mesmas recomendações, eu quero glorificar a Deus, não somente pela nossa igreja, mas também pelos membros que têm respeitado todas as normas, né, todos os detalhes que a nossa liderança, com base naquilo do decreto do governo, tem se respeitado. Então as pessoas têm sentado afastadas, têm levado as suas máscaras, né? Tem sido uma bênção, né, pastor, nosso culto, né? Tem feito uso do gel, do álcool em gel. Exatamente. Graças a Deus está tudo em ordem, né? Graças a Deus. Amém. Então, pastor, hoje o tema, tem várias pessoas colocando aí que o tema é forte, que o tema é isso, que o tema é aquilo. E eu não sei se o senhor conseguiu pegar na introdução. O tema de hoje, como a gente já tinha discutido, é uma pergunta que Cristo fez para Pedro, mas eu não quero nem pegar o contexto que envolvia aquela circunstância, mas mais a questão mesmo do tu me amas, né? Jesus, a primeira coisa que eu quero trazer, e aí eu quero conversar um pouco com o senhor sobre isso, por que tanta dificuldade, né, da igreja? E aí a igreja, eu não estou falando de igreja batista cristã, presbiteriana, assembleia, não, igreja, corpo, pessoa, tenho dificuldade de expressar esse amor, porque certamente, se Jesus perguntasse para nós hoje, tu me amas, certamente muitas pessoas que estão aqui vão falar, sim, Senhor, eu te amo, eu te amo. Amém. Então, como que você expressa esse amor? Como é que você diz para mim que você expressa esse amor? Por que tanta dificuldade assim, pastor, na sua visão, de expressar esse amor por Cristo de forma física? Porque verbal a gente sabe fazer bem, mas de forma mesmo física, de expressar no físico esse amor que a gente tanto expressa verbalmente. Aleluia. Pastor Estelei deu um probleminha aí na internet. Aleluia, pastor. Está online aí, pastor? Eu acredito o seguinte, irmão. Amém. Eu acredito o seguinte. Pedro, é uma pergunta que levou ele a fazer uma reflexão e ele respondeu emocionalmente, sem pensar. Talvez seja essa atitude nossa humana, responder uma pergunta a Jesus sem pensar. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes. Jesus estava perguntando sobre o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que não mede esforço, um amor incondicional, um amor que você sacrifica a favor de uma outra pessoa. Então, esse amor é um amor... Esse era a resposta que Jesus queria de Pedro. Só que Pedro responde pelo amor filéu, o amor de amigo. Fala assim, eu te admiro, Jesus. Eu admiro o Senhor. O Senhor é meu amigo, o Senhor é meu companheiro. O Senhor é especial, o Senhor é diferente. E a resposta que Jesus queria de Pedro não era esta. Jesus queria uma resposta de Pedro, sobre o amor sacrificial. Talvez seja essa a resposta que a gente sempre dá a Jesus. Quando ele nos pergunta, tu me amas? Geralmente na emoção, no calor da mensagem, no calor da mensagem do dia, ou daquele momento, emocionalmente, nós respondemos, sim, Senhor, eu te amo, e eu estou disposto a caminhar contigo em qualquer circunstância. Quantas vezes Pedro disse isso para Jesus? Se o Senhor morrer, eu morro junto. Né? Mas a gente vê isso. Verdade. A gente percebe que isso não aconteceu com Pedro. Ele fugiu, né, se aqueceu no fogo do inimigo, e Jesus sendo esbofeteado, ele aquecendo no fogo do inimigo. Então, isso é muito do homem, né? Nós somos muito alma, respondemos sem reflexão. Então, essa é uma pergunta que leva a gente a refletir. E quando a gente vai refletir sobre a questão do amor ágape, do amor sacrificial, a gente leva a gente a ter uma resposta, e essa resposta pode nos travar. Por isso que alguns colocaram essa pergunta, é uma pergunta difícil, é muito forte a pergunta. E, na verdade, merece uma resposta de reflexão. Porque nós estamos prontos para sacrificar, não sacrificar apenas pelo Senhor ou pelo reino, mas sacrificar pelo próximo. Um amor que leva você a se sacrificar pelas pessoas.
Geralmente nós amamos as pessoas, mas nós não amamos integralmente, porque quando nós amamos integralmente, nós temos que entender que nós estamos amando o próximo, e quando amamos integralmente, nós temos que entender que nós amamos com toda a bagagem que ele tem, com defeitos e com qualidades. Não só quando tem a picanha na churrasqueira, não só quando tem um frango caipira na panela, mas quando a gente ama defeitos, quando nós amamos não só qualidades, mas os defeitos. Quando nós amamos o defeito dos irmãos. É o que acontece às vezes, né, pastor? Quando a gente olha a pessoa de Cristo e a igreja, o próprio Cristo remete muito a um casamento, né? A noiva e o noivo. Isso acontece também na vida matrimonial, quando as pessoas trocam linguagens de amor. Nossa, meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas na hora de expressar isso fisicamente, é complicado. Existem sentimentos nossos que a gente consegue expressar com mais facilidade. Por exemplo, eu odeio aquela pessoa. Então você, às vezes, por você odiar aquela pessoa, você nem se aproxima dela. Eu tenho raiva daquela pessoa, você nem se aproxima daquela pessoa. Agora, quando você fala de amor, talvez a dimensão que essa palavra traz limita realmente a expressão desse amor, não é isso, pastor? Fica difícil, né? Isso mesmo. A gente, voltando nessa questão do texto de João 21, quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, se a gente for observar a vida de Pedro, quando Jesus chamou ele pela primeira vez, chamou ele para ser pescador. Falou assim, daqui em diante você vai ser pescador. E ele caminhou com Jesus durante 3 anos e meio no ministério de Jesus. Ele teve experiências suficientes para andar com Jesus e ver milagres. E mesmo assim, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e aparece para ele ali, naquele momento que faz essa pergunta, ele ainda não soube responder de uma forma reflexiva. Ele respondeu emocionalmente. Então, assim, nós precisamos responder a este amor, não por palavras, mas por atitudes. Então, é um amor que tem que gerar mudança. Se a gente pegar o Pedro lá do Evangelho de João, quando ele dá essa resposta, ele é um Pedro. Mas quando você vê um Pedro lá das cartas de Pedro, é um outro Pedro diferente. Então, o Evangelho conseguiu mudar a mente. No campo das ideias, o Evangelho foi lá, alterou as ideias ou o amor de Pedro em relação a Cristo. Ele entendeu depois. Certo? É que ele, segundo os historiadores, ele não se sentiu digno de ser crucificado da mesma forma que Cristo foi. Ele se ofereceu a ser ou crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. Então, assim, responder e falar assim, por palavras, isso é bem fácil, mas quando a gente fala assim, um amor sacrificial, de atitude, de não só por palavras, mas de ter atitude em relação a esse amor. E eu queria até abrir abrir o leque desse pensamento. Opa, vamos nessa. Porque quando a palavra, lá em 1 João capítulo 4, do versículo 12 ao 21, a gente percebe ali que quando João está falando do amor, ele fala assim, como você pode dizer que ama a Deus e odeia o irmão? É verdade. É um negócio profundo demais. Se você não ama o seu próximo, em atitude, em prática, como você pode dizer que ama a Deus, que nem vê? O teu irmão você vê. Então é aquela questão que eu estava dizendo, nós amar o ser humano em atitude no sentido integral, não só no sentido do que o irmão pode me oferecer, mas com toda a sua essência, na essência de defeitos e qualidades. Então não é tão simples amar. Não é tão simples responder este amor, responder por atitudes. A gente se embaraça. Qualquer um de nós nos embaraçamos. Tá falhando aí um pouquinho aí, pastor. Já voltou? É que falhou um pouquinho aí no finalzinho aí, falhou. O meu aqui tá legal. Não, então amém. Então, assim, pastor, quando a gente
Quando a gente olha a situação de Pedro, que o senhor trouxe muito bem, que ele não interpretou que tipo de amor era aquele, porque o próprio Cristo, ele foi a expressão do amor, tanto em palavras quanto em gesto, né? E o gesto dele foi a expressão maior de amor para com o próximo, para com a humanidade. A minha pergunta agora, vindo agora numa segunda parte desse tema, será que as pessoas, todos nós, né? Primeiro eu vou perguntar para o senhor a respeito da igreja, e não a igreja física, mas a igreja pessoa, e depois a gente vai para um contexto mais amplo. Será que as pessoas hoje perderam a referência do que é amor? Porque se fala de amor de uma maneira tão banal e dá até outros tipos de situações com relação ao amor. Será que essa palavra ficou tão banalizada que as pessoas não têm o real significado do que é amar e por isso não conseguem expressar isso, pastor? Eu acho que não é que ficou tão banal, pastor. Eu acredito que ficou... Nós ficamos mais alma. Nós somos mais alma do que espiritual. Nós entendemos a espiritualidade por um prisma equivocado. Então nós somos mais alma do que espiritual. Então com as nossas respostas, como nós somos mais alma, mais emoção na igreja, então nós respondemos automaticamente como nós estamos na alma. Agora uma resposta espiritual, ela exige de você um pensamento ou uma atitude de reflexão, isso que eu estava dizendo. Então, assim, eu não acredito que ficou tão banal, mas a interpretação está banal. A forma como as pessoas entendem está... porque nós somos mais alma, a igreja é mais alma, os hinos são mais almas. O que nós fazemos na igreja, às vezes, é mais alma do que espiritual. Tá mais ligado, quando eu falo alma, está ligado mais às emoções das pessoas. As palavras são mais coach, as palavras são mais de motivação pessoal. Então isso traz problemas também no dia a dia com o evangelho. A gente percebe que pessoas que dizem que amam a Deus no domingo e na segunda já não amam mais. Então está faltando um evangelho. Está faltando um evangelho para responder. Tem amor diferente, pastor? Tem o amor do domingo e o amor da segunda? Tem o amor do domingo e o amor da segunda. Infelizmente tem. Né? Tem, infelizmente porque tem. Porque são sentimentos diferentes. Talvez o amor do domingo seja um amor, de repente, de alma que o senhor está falando, e o de segunda-feira seja um amor que cobre alguma coisa de volta. Será que é isso? É porque você volta para o campo dos conflitos, né? Você volta para o campo dos conflitos e aí você se depara que algumas coisas que você orou no domingo, na segunda ainda permanece. Principalmente quando você olha para você mesmo, fala assim, meu Deus, ontem eu me entreguei, agora eu estou com a mesma tentação e agora? Então, a gente tem que saber avaliar isso aí. E na verdade nós somos sinceros quando a gente diz, eu amo a Deus. Eu admiro a Deus. Você não está errado em falar assim, eu amo a Deus. Mas a resposta que a palavra espera de mim não é esse amor, o amor filo. A resposta que Deus espera de mim e de você é o amor sacrificial, o amor ágape, o amor verdadeiro. É o amor que está ligado lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor sacrificial, incondicional. Nós amar a Deus incondicionalmente e ao meu próximo também incondicionalmente. Eu sei que é uma palavra que é incondicional, é um negócio também que estende muito, mas eu creio que é por aí. Nós respondemos às vezes, nós respondemos no domingo, no clima do culto de domingo, e na segunda-feira nós somos, não deveria ser assim, mas geralmente nós somos bem diferentes do que nós somos no domingo. E pastor, agora abrindo mais o leque, a gente saindo um pouco mais do contexto de igreja, porque até então a igreja que conhece a Cristo e conhece os seus mandamentos, porque o senhor falou de João é um dos apóstolos que fala mais sobre o amor, né? Ele fala que se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, né? O próprio Cristo falando. A igreja hoje, né? Agora olhando a igreja no contexto do mundo, será que o mundo enxerga hoje, olhando para a igreja, ela enxerga hoje na igreja o amor de Cristo? Eu acredito que enxerga mais pouco. Porque o evangelho, falta evangelho nos nossos púlpitos, falta evangelho em nossas mensagens, falta mensagem, eu acredito que falta mensagem na feira,
falta mensagem no mercado, no supermercado onde nós vamos, falta evangelho na nossa vizinhança, falta evangelho onde nós convivemos. Não é o evangelho de você pregar para todos uma mensagem oral, mas a mensagem de vida, de cristianismo, de prática. Então falta esse evangelho. E aí, como falta esse evangelho, falta esse reflexo de Cristo em mim, para que as pessoas possam perceber que eu faço diferença. O cristão de hoje não é o mesmo cristão de 30 anos atrás. Infelizmente não. E nem pastores. O pastor de 30 anos atrás não é o mesmo pastor de hoje. Os pastores. É verdade, pastor, é verdade. Vou fazer uma pergunta agora que não fiz para o pastor Rogério, mas não é para enrolar não, mas é para rolar o papo mesmo. O senhor acha que a gente é muito forte em amar na igreja só? Muito forte em amar só na igreja? Nós somos muito bons em amar, mas só na igreja? Amar do lado de fora é outro papo? Eu acredito que nós temos relampejos, nós temos atitudes isoladas aqui fora, sim, porque quando a gente dói, a gente sente pela sociedade, a gente sente a dor de algumas pessoas, mas falta atitude. Então, na igreja, geralmente, nós somos mais propensos a responder emocionalmente. Aqui fora, no conflito, no dia a dia, no ônibus, no trânsito, na rua, no troco, na farmácia. Às vezes, esse conflito na fila, de não furar fila, porque crente fura fila até para comer o feijão na igreja. Então, assim, a gente fica... Você entende? Então, são coisas assim que não dá para mensurar, né? Mas a gente precisa ser diferente. O evangelho espera de mim, de você, não só Cristo espera de mim, de você. Atitude, posicionamento, prática. E essa prática exige não só dos membros no geral, mas exige do pastor, exige de nós, exige no meu dia a dia, né? Um evangelho mais simples, mas um evangelho mais prático. Falamos muito, vemos pouco. Mas na igreja, mas eu até queria voltar ao assunto. Na igreja, ainda que não seja na totalidade, na essência, mas graças a Deus que ainda é o lugar onde nós encontramos abraço, onde tem amor verdadeiro, amizades sinceras. Graças a Deus que tem a igreja que é um refúgio, um oásis no meio desse deserto todo que nós estamos vivendo de falta de perdão, falta de amor, falta de compreensão. Na igreja nós temos e encontramos. Graças a Deus que ainda temos. Amém. Pegando esse texto aí, pastor, eu não quero me prender à questão muito teológica, mas quando a gente olha para Pedro, duas situações distintas, uma no momento em que ele estava diante de Cristo e que ele fala, Senhor, eu vou, aonde o Senhor for, eu morro, se o Senhor tiver que morrer, eu vou morrer pelo Senhor e tudo. E no momento em que ele se vê, para ele expressar esse amor e essa fidelidade, ele nega a Cristo. Será que a gente não é um pouquinho disso? Quando a gente está na presença, a gente é um, e quando é exigido de nós que a gente expresse esse amor, a gente tem essa dificuldade? Eu acredito que todos nós cristãos carregamos um traço de cada um dos discípulos. Se a gente for estudar os 12, cada um, como eu preguei sobre o Judas, nós temos aquele traço também de traí-lo. Eu acho que nós carregamos um traço de cada um deles em nós. E com certeza eu acho que o único momento que Pedro esqueceu dele, e foi até ele se envolveu também emocionalmente, foi quando Jesus se transfigurou naquele monte e ele disse, vamos construir uma tenda para fulano, outro para o senhor. Ele esqueceu dele. Foi a única hora que eu acho que Pedro... Mas ele também não estava em sã consciência. Ele estava envolvido com a emoção, porque Pedro é assim. E eu acho que nós também somos assim. Respondemos, às vezes, sem pensar. Amém. Pastor, vou dar uma parada aqui, que está aparecendo aqui algumas perguntas. Façam perguntas difíceis para o pastor Rogério. Ah, é? Não, então tá bom. Isso aí pode deixar. Vamos ver aqui alguns comentários. Irmã Leonina dizendo que o tema é muito forte, muito profundo. Pastora Maria do Carmo dando a paz a todos. Deixa eu ver mais aqui. Explicações muito boas. A Carla está dizendo que o Gilberto está mandando um abraço para o pastor Esterley. Tem gente mandando um abraço para o senhor aí. Não me estou lembrando quem é Gilberto.
A Carla botou aqui, que tá mandando, a Carla Gilberto, o Cavalcante. esposo dela. Um beijo para você, irmão. Um beijo no seu coração. Isso, Gilberto, esposo dela. amém. Aí tem uma pergunta boa aqui do pastor Melvaí. Pastor Melvaí sempre participando e trazendo A pergunta eu vou perguntas devolver para interessantes. ele. Ah, é? Ele está perguntando aqui, como viver esse amor em meio aos conflitos existenciais? Esse Eita. pastor Melvaí sempre com profundidade. E aí, pastor, como podemos viver esse momento, esse amor, dentro desses conflitos que a gente tem dentro da nossa sociedade, dentro desses conflitos existenciais? Como é que a gente consegue colocar esse amor em pauta? Como viver esse amor na prática? Eu acredito que nós precisamos olhar para as coisas mais simples. Olhar para um evangelho mais simples. De poucos rodeios, de poucos enfeites. E viver o evangelho com o pé no chão, que a gente consegue responder. E não ficar... Hoje nós temos uma tendência na igreja de olhar sempre para o grande. Nós precisamos aprender a olhar para os pequenos, para as pequenas coisas do evangelho, aquilo que às vezes a gente não dá importância, como diz em provérbio. Quando a raposinha come os brotos da uva, nós temos que olhar para isso. Nós vamos responder essa pergunta quando a gente aprender a olhar para as coisas mais simples e evitar da gente ficar olhando para as coisas grandes e a gente entra em conflito. Porque Deus também habita nas coisas mais simples e nas menores. Por isso que o pastor é pequenininho. Bom, então tá tendo, não sei se tem mais perguntas aí, irmãos, se vocês vão colocando perguntas, pode perguntar, pastor Estelei está aqui, que não souber, Tô vendo a Mariane. A gente pergunta. Tô vendo a Mariane. Mariane, um beijo para você, minha filha. Amo sua vida. Um beijo no seu coração, na sua família. Amém. Glória a Deus. Pastor, agora vem uma pergunta um pouco mais... Pode, manda ver. Uma perguntinha mais capciosa, assim, para a gente poder dar uma acelerada, né? Ó, a irmã pastora Maria do Carmo aí falou, essa foi boa. Continência, pastora. Minha capitã, minha major. Amém. Pastor, a Bíblia vai dizer, o próprio Cristo falando sobre uma profecia, ele dizia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, né? Se multiplicasse o pecado, se multiplicasse os vários outros sentimentos que iriam invadir o coração do ser humano, esse amor ele iria se esfriar. Será que a gente está vivendo o início dessa profecia de que realmente tantas coisas, tantos pecados, tantas coisas que a gente tem ocupado a nossa mente têm influenciado nessa temperatura do amor que a gente tem? Com certeza. Mas graças a Deus que a profecia não diz que o amor de todos. Ainda bem que a Bíblia fala que é o amor de muitos. Não é? Então a gente espera que a gente esteja incluído na minoria, não é? Mas com certeza essas questões têm... A situação do mundo hoje influencia nos púlpitos, influencia no evangelho, influencia nossa maneira de viver. Mas aonde tem um evangelho que é pregado com essa sua essência, onde tem um evangelho que é pregado pelo menos na sua... ou tenta se pregar o evangelho na sua essência, este amor é vivo e é presente, né? Amém. Amar é mudar, pastor. Talvez a essência do amor de Cristo que viva dentro da igreja, ele está ligado à transformação. Será que a dificuldade de amar é também uma dificuldade de se transformar nesse evangelho? Essa é a pergunta mais importante que existe, porque eu sempre prego sobre isso e acredito nisso. Quando nós temos um encontro real, qualquer ser humano que tem um encontro real com Cristo, ele pode estar na sarjeta, ele pode ser o pior dos seres humanos, ele pode ser o mais... Eu tiro por mim, eu tiro por muitos outros testemunhos, mas quando ele encontra o Cristo vivo, o amor verdadeiro, a gente é perdoado e amado, nós somos curados. Há transformação genuína. Eu não creio nesse neo-evangelho que nós pregamos, que temos por aí.
um evangelho que você vem do jeito que você está e você continua do jeito que você está e vai virando essa miscelânica danada que a gente não sabe nem mais quem é evangelho e quem não é. Eu creio num evangelho que muda o ser humano e não muda só por fora, com botox, com recheio, não. Eu creio num evangelho que muda a gente por dentro. Essa mudança tem que ser por dentro. Até porque Cristo falou sobre isso. Quando nós mudamos só por fora, nós somos hipócritas, nós somos sepulcros caiados. Isso é uma mensagem forte e poderosa. Então o evangelho tem que mudar. O amor muda a gente. O amor transforma, tira o medo, tira a angústia. O amor muda a nossa fisionomia. O amor nos traz dignidade. O amor, ágape, traz para mim e para você transformação genuína. Que ótimo, pastor. Agora que o senhor está falando do amor, o senhor falou do amor ágape, o senhor falou do amor filéu, né? A gente tem um amor também que é na Bíblia, que é um amor que é o chamado do amor eros, que muita gente leva para o lado sexual da coisa, mas também é um amor que exige muito mais da minha satisfação, né? O amor eros, ele tem uma vertente de que ele é um pouco daquilo que eu preciso, é a minha satisfação, não sou eu. Será que em algum momento a gente, o cristão em si, que nem o senhor está falando dos neotestamentários, eles não ficam muito daquilo de que eu quero um Deus que eu amo, que atenda às minhas necessidades? O que importa é que ele atenda às minhas necessidades. À medida que ele me atende, eu amo. À medida que ele não me atende, eu largo ele para lá. É mais ou menos por aí, pastor? Eu acho que isso é risco. Eu acredito que isso é bem peculiar nosso mesmo. Se a gente não souber, por isso que tem a Bíblia, né? Se a gente não souber lidar isso com a Bíblia, nós também viramos isso. Deus é a moeda de troca. Nós adoramos quando Deus nos dá alguma coisa. Isso não é de hoje, sempre foi assim. É uma questão que está ligada ao coração do homem. É uma tendência nossa, humana, de misturar as coisas. Às vezes servir a Deus por aquilo que Ele dá. E quando Ele não dá, a gente não serve. A gente não serve com toda afinco, com todo amor. Então, eu acho que é uma coisa que vai sempre perseguir a mim, a você e qualquer outro cristão. Nós só precisamos entender que Ele é Deus dando alguma coisa ou Ele dizendo não para mim e para você. Glória a Deus. Pastor, tem várias pessoas aqui participando, eu vou ler aqui um pouquinho. Se tiver pergunta boa aí, eu vou passar para o senhor pergunta quente, hein, pastor? Ó, pastor, o Cid, Pedro tinha a característica de guiar em vez de seguir. Pedro, às vezes, se deixava levar pelos hábitos antigos. Amém. Irmão Cid sempre participando. Pastora Maria do Carmo, eu não tenho dúvidas de que estamos tendo o privilégio de vivenciar o princípio das dores que o Senhor nos falou. Amém. Pastora Rose traz uma pergunta, pastor. O amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Será que não somos egoístas? Queremos primeiro ser amados para depois amar o próximo? E aí, pastor? Eu acho que é isso mesmo. Começa por aí. A gente é amado para depois amar. Você não entender também quem é que nós somos, mas também você ficar esperando sentir. O problema do ser humano hoje é que fica esperando sentir, né? A gente tem uma dosagem de amor, a compreensão errada do amor. Eu quero sentir que sou amado. Não, você não precisa sentir que você é amado. Você é amado e acabou. Você não precisa ficar sentindo. O que Deus já fez já é uma demonstração de amor. Então, é só amar. Amém. Olha, a irmã Fernanda, eu tô gostando de ver o povo está se soltando, pastor. Olha aí, a irmã Fernanda está colocando aqui. Pastores, nós amamos a Deus com o amor de pai e filho. E devemos amar o próximo como irmão. Qual a melhor forma de amar um ser tão falho? É como Deus amou você, ué. Só isso. A mesma medida que Deus te perdoa, você perdoa o próximo. A mesma medida que você foi amado, você ama. Pronto. É verdade. É olhar com os olhos do amor mesmo. Porque olha para o espelho da vida. Olhando lá em Coríntios, né? Acho que é Coríntios 13, né? Que fala sobre o amor. Isso. Se não tiver amor, de nada adianta, né? O amor é paciente, ele é benigno, ele é misericordioso. É só olhar no espelho da vida e você vai ver que você precisa ser amado e perdoado todo dia, meu pai. Olha, agora o senhor trouxe... Eu ia perguntar isso, pastor. Agora o senhor trouxe, então é de Deus, é para me perguntar mesmo. Será que
a dificuldade, muitas vezes, de nós amarmos o próximo é porque ainda não entendemos o amor de Deus por nós? Com certeza. Não é? O amor de Deus parece que ficou só ligado no campo das ideias e ele ainda não desceu para o coração. E aí a pessoa ainda está misturada. O que o Cid falou, na verdade não foi só Pedro que estava baseado no passado. Todos nós temos feridas, marcas, cicatrizes. O problema é que muitos de nós não abrimos o coração para sermos tocados e curados por esse amor verdadeiro, né? Por esse amor da cruz, né? Um amor genuíno, né, pastor? O amor ágape, sacrificial. É verdade. Olha, a irmã Patrícia participando aqui, dizendo que isso é maturidade espiritual, temos que crescer. A irmã Lucilda colocando aqui, nós amamos porque primeiro fomos amados. Com certeza. Né? A irmã Carla aqui falando, não podemos esquecer de receber um não de Deus, é sinal de amor. Amar também não significa dizer sim para tudo, né, pastor? Claro que Acho não. que é isso que a diaconisa está falando aqui, né? O não de Deus já é um sim. É verdade, não é? Às vezes nós, como pais que somos tão pecadores, né? Somos tão falhos, sabemos dizer coisas boas para os nossos filhos, né? Ó, irmã Alessandra, o que eu faço, tem uns amigos meus que estão com depressão e eu não sei como ajudar. Ama ele. Nós somos, irmãs, existem coisas que às vezes a igreja quer espiritualizar. Nós temos às vezes alguns problemas que a gente quer espiritualizar tudo. Existem coisas que são espirituais e existem coisas que Deus levanta médicos para tratar sobre isso. Agora o pastor foi direto ao ponto. Independente se a pessoa tem ou não, está sendo tratada ou não, ame. Demonstre o amor. Mostre que nós somos a figura de Cristo nessa terra. A igreja foi implantada nessa terra para pregoar as boas novas de salvação. Boas novas é que existe um Deus que amou e que ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, o pastor Mel vai de novo aí, pastor. Ó, ele está querendo complicar nossa vida aqui, hein? Como amar o próximo sem amar a si mesmo? É possível, pastor? Se você não sentir que você é amado por Deus, como é que você vai amar alguém? Não tem jeito. Você tem que compreender que você é amado. Não é esperar sentir. Você tem que compreender pela palavra, mesmo diante da circunstância, está passando a maior tribulação, angústia, perseguição, você está no maior conflito da vida, mas você sente que você é amado, e quando você sente que é amado, você consegue amar o próximo. É impossível uma pessoa, eu acredito que é impossível a pessoa amar o próximo se ele não compreender que ele é amado. Só o Evangelho faz isso. Agora, pastor, tem uma outra pergunta aqui que eu vou deixar para daqui a pouco, e eu quero trazer para o senhor. Eu passo a conhecer e a viver o amor de Deus à medida que eu o conheço, e aí não é o amor, é Deus, através das suas escrituras, porque se eu não leio, se eu não vivo as escrituras, eu não vou conhecer que tipo de amor é esse que ele tem pela minha vida. Não é isso, pastor? Ou não? Você pode responder de novo, perguntar de novo? Sim. Pergunta. Isso, vamos lá. À medida em que eu conheço, para mim conhecer esse amor completo de Deus para com a minha vida, não é por aquilo que as pessoas falam, mas por aquilo que eu leio da sua palavra. Ou seja, eu desconheço o amor de Deus uma vez que eu não leio a sua palavra. À medida que eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu crio um relacionamento com Deus através da palavra, eu começo a entender esse amor de Deus pela minha vida. Com certeza. A palavra é a resposta. Não tem outro caminho. É ler a palavra e meditar nela. Porque aí eu consigo entender que tipo de amor é esse, né, pastor? Porque se eu certeza. for olhar aquilo que o mundo está me dizendo que é amor, eu não tenho referência. O mundo a não serve referência de do crente referência. tem que ser a Bíblia. O mundo não serve de referência para nós. Nenhuma. Em nenhuma circunstância.
Olha, olha, o ancião fazendo uma pergunta aqui, pastor Marco Vinícius. Fala para ele que eu amo ele. Olha, pastor Marcos, pastor Westerley está dizendo que ama o Senhor. E eu também te amo. Isso. Em nome de Jesus. Amém. Olha, ele está perguntando aqui, ó. Como posso amar se não desenvolvo um relacionamento com Deus? Olha aí, acabamos de falar sobre isso. É impossível. Não tem como, né, pastor? Amar a Deus sem... Amar o próximo sem Deus aí é impossível. É a mesma... O amor, nesse ponto que o pastor Marco está trazendo, é o mesmo, pode andar em paralelo com a questão do perdão. Se eu não entendo que eu já fui perdoado através do sacrifício de Jesus Cristo, eu também não entendo como eu posso perdoar, não é isso, pastor? É mais ou menos isso. Se eu não entendo o amor, eu não consigo amar. Exatamente. Se eu não conseguir compreender o ser humano, eu preciso, na verdade, me entender que eu fui perdoado, e aí, por essa referência, eu consigo entender o quanto Deus ama e perdoa o próximo. Aí eu tenho que ter uma predisposição e uma disposição de amar e perdoar. Olha, pastor, que benção que está aqui, hein? Ó, o Ricardo, ele está perguntando aqui para a gente o seguinte: pastores, estamos vivendo um período onde está mais evidenciado o amor visando algo em troca? Com certeza. Na verdade, nós somos assim. Essa é uma atitude humana nossa. Como nós somos humanos, a igreja é composta de gente, de humanos, e nós temos essa capacidade de negociar. Eu negociei isso com Deus. Depois que eu cheguei lá, que eu descobri, comecei a ler a Bíblia, descobri a minha referência de amor com Deus, por Deus, mudou. Então é a mesma caminhada. O Senhor chamou Pedro para ser pescador. E lá na frente ele descobriu que o Senhor estava chamando ele para ser apacentador. Mudou de nível. Um era só para ser pescador. Ele descobriu lá na frente ele descobriu que Deus não queria que ele fosse só pescador. Deus queria que ele fosse apacentador. É um nível diferente. Um nível de amar sacrificialmente. Então, nós amamos, geralmente, nós nos aproximamos das pessoas, geralmente, na primeira instância, não digo sempre, mas geralmente nós nos aproximamos pensando em algum retorno. E ainda bem que Cristo, né, que é a nossa referência, né, que é a nossa referência máxima, que não é só nossa, eu acho que até aqueles que não são cristãos, enfim, têm a referência de Cristo e tudo, né? O versículo que o senhor falou, que para mim é o texto áureo da Bíblia, né? Que Deus, ele amou o mundo. Ou seja, ele deu o seu filho para o mundo, mesmo sabendo que teria no mundo pessoas que não iriam amá-lo. Mas Deus a si mesmo amou, sem querer nada em troca, né, pastor? E a gente está preparado para isso? Isso aí é uma outra live, hein, pastor? Eita! Nós temos que estar preparados para amar e não ser correspondido. Ou a mesma intensidade que você ama, você não vai ser correspondido. Nós estamos amando seres humanos que podem mudar, que podem trair, que podem pisar na bola, que podem falar mal da gente, que podem fazer um monte de coisa. Então, isso não me limita de amar, né, pastor? Não, de jeito nenhum. Na verdade, nós como ser humano, nós temos uma ferramenta que a gente vai se adaptando, a gente vai se ferindo e a gente vai se curando. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai se ferindo e chama-se relacionamento. Você vai se ferindo, vai se curando e vai se ferindo, e aí nós vamos melhorando. Aí quando você ficar da idade do pastor Marcos, aí você diz assim, tô bem. Você está cheio de sabedoria para oferecer. Ó, aí tem algumas coisas aqui, vamos lá. Pastor Dauristo está colocando aqui, viver esse amor puro na igreja é muito fácil. Difícil é viver esse amor no dia a dia, onde nos encontramos em situações adversas. Eu acho que é isso que é a igreja... Porque aquilo que a gente já falou, o evangelho não é para ser pregado por palavras. O evangelho é para ser pregado por atitudes. A palavra lá é para edificar a igreja. A palavra lá na igreja é para edificar a igreja. Agora, a palavra da salvação também é através do testemunho. Exatamente, pastor. É o que está faltando hoje.
Não tô falando... É porque senão a gente costuma falar no mundo corporativo que o PowerPoint não fala com o Excel, ou seja, as minhas palavras não refletem as minhas atitudes, e deveria ser o contrário. As minhas atitudes refletem as minhas palavras. Aquilo Exatamente. que eu creio. Né? Exatamente, é isso mesmo. O Vitor está colocando aqui, Pai do Senhor, Vitor, ser pessoas, entenderem isso, o arrebatamento pode estar? Não entendi, Vitor. Arrebatamento? O amor eu não entendi a pergunta. O amor nos arrebata para uma realidade nova. Amém. O amor é a ponte principal da nossa vida, pastora Vilma. Amém. O irmão Luiz, olha o irmão Luiz aí. Quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais o conheço, mais eu aprendo a amar. É verdade. Quanto mais você se aproxima da fonte, se eu me aproximo do sol, mais calor eu sinto. Quanto mais eu me aproximo da neve, mais frio eu sinto. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais amor eu tenho. Não é isso, pastor? E aí eu descobri uma coisa nos últimos tempos. Quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu descubro que sou podre, sou ser humano, que eu sou pecador. Ainda tem esse outro lado aí. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo que eu tenho que me aproximar mais, né, pastor? Exato. Aí eu descubro que sou podre, que sou pecador, que eu não mereço, que eu sou amado, que eu sou... É verdade. É um paradoxo. Olha, a Patrícia está colocando mais um pouco aqui. O amor de Deus constrange, porque sabemos que não somos merecedores. Exato. Só temos que aceitar e viver esse amor. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Olha, o pastor Paulo Ferreira está colocando aqui, se uma pessoa não ama a Deus, está pecando, já que amar a Deus é um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Só que aqui também é o seguinte, né, pastor? Vou trazer um outro ponto polêmico aqui na posição do pastor. Se a pessoa não ama a Deus, da outra ela live. está pecando. Da outra live. Mas que tipo de amor é esse que Deus requer de nós, para que nós não pequemos? Eu entendo o seguinte, que Deus nos ama, independente se nós vamos amá-lo ou não. Ele já nos amou sendo nós pecadores, sem ter conhecimento da nossa ignorância. Então, retribuir o amor é uma atitude de gratidão. Não é? Então, nós só somos gratos por aquilo que ele fez e por ter me amado de uma forma do jeito que eu sou, com todos os pecados, defeitos e falhas que somos. Então, não amar a Deus, quem vai sofrer com isso é o próprio ser humano que não ama, ou não compreende o amor de Deus, né? E a igreja hoje, pastor, eu já fiz essa pergunta antes, mas eu quero mudar o contexto, porque, como o pastor Rogério fala, esse tempo é muito rápido, já está acabando a nossa live aqui, tem tanta coisa que a gente podia estar falando aqui, mas a igreja hoje, e aí não estou falando de igreja batista, cristã, nada disso, não estou falando da nossa, da igreja do contexto geral. A igreja hoje é a expressão do amor de Deus que o mundo precisa? Com certeza. Ela é hoje. Ela é a referência, ainda que não tenha perfeição lá. Ainda bem que Deus não pôs ninguém perfeito na igreja, senão alguns tinham virado Deus, já tinha construído uns tronos para eles a ser adorado. Graças a Deus que, apesar de todas as imperfeições, pastores, obreiros e membros, ali é o melhor lugar, o melhor ambiente. Eu digo sempre, já preguei sobre isso, que a igreja é um útero, onde nós somos gerados novamente, onde nós somos amados e perdoados, apesar das nossas falhas, não, nossos pecados mesmo, de nossos julgamentos, e às vezes desse amor misturado com resposta de filo e ágape. Ainda mesmo assim, o amor ainda é presente na igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vamos aos comentários. Irmão Cid de novo, no mundo de hoje o ser humano está mais para tolerar, deve ser, do que para amar. É só através de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo temos esse discernimento de amar o próximo.
Pastora Maria do Carmo, estou assistindo no celular da esposa, só mostrando aos outros aquilo que queremos, só Deus conhece o nosso coração. Pastor Marcos está colocando. Graças a Deus, pastora Vilma colocando. É verdade, nosso Deus é maravilhoso. Amém, pastor. Está faltando aí 4 minutos. Eu queria que o senhor desse agora uma palavra para as pessoas que estão se sentindo nesse momento deficientes, carentes do amor de Deus. Em algum momento dessa live, alguém que é conhecido, alguma pessoa pode estar em algum momento imaginando que Deus pode ter deixado de amá-la, ou pode estar sofrendo uma carência, seja da parte de Deus, seja da parte do ser humano. O que o senhor pode dizer para essa pessoa nessa hora, pastor? Deus ama você. Deus se entregou por você. Amém. A prova disso é você olhar para a cruz. Deus ama você. Com toda a sua essência, Ele te ama. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Esterlei, obrigado mais uma vez pelo papo de crente dessa noite. Aleluia. Benção. Acho que tá virando até já é dia de culto mesmo, né, pastor? É verdade. Amém. É a liberdade. Eu coloquei lá no grupo dos presbíteros quem queria participar, né? Eu vou estar fazendo uma rodada também. E o tema da próxima live de sexta-feira que vem, pastor, já quero deixar para todo mundo aí já antenado. É uma outra pergunta também, né? Vamos adorar a Deus. Será? É a próxima live de sexta-feira, Papo de Crente. A gente vai ver que tipo de adoração é essa, como o senhor já falou aí, que tipo de adoração é essa que nós fazemos, que tipo de adoração que Deus espera, e isso tudo vai ficar para sexta-feira que vem. Amém. Deus te abençoe, meu pastor. Amém. Eu vou estar encerrando aqui, vou estar finalizando. A paz do Senhor. O senhor tem mais alguma coisa para falar aí, pastor? Falta aí mais 2 minutinhos. Um abraço a todos. Amém. Que Deus abençoe você. Sinta amado por Deus e por nós. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor. Estou finalizando aqui com o pastor Esterlei. Amém. Eu quero agradecer a cada irmão conosco nessa noite. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você, abençoar, liberar o amor de Deus sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento, Senhor, ministrar sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão agora conectados, Senhor, nesse aparelho. Eu quero liberar, Senhor, o amor, eu quero liberar a paz, eu quero liberar a graça, Senhor, sobre essas vidas, no nome de Jesus Cristo. Que elas possam, nesse momento, se sentirem acolhidas, se sentirem envolvidas, se sentirem abraçadas, Senhor, por este amor. Um amor incondicional, um amor que nos constrange, um amor, Senhor, que excede todo entendimento. Um amor, Senhor, desde a fundação do mundo até os dias de hoje, Pai. Tu nos ama, por isso que nós te amamos, porque Tu nos amou primeiro. É a expressão deste amor. Pai, que esse amor invada os corações nessa noite, que esse amor invada cada lar, que nós possamos entender que apesar de todas as coisas, o Teu amor por nós não muda, não há sombra de variação, porque Tu nos ama na sua plenitude. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ministro a paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vós em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que sexta-feira que vem nós temos Vamos Adorar. Será? É a nossa live de domingo que vem. Abraço a todos vocês. Fiquem aí agora com esse hino, com essa canção, até a gente terminar. Adore a Ele na beleza da sua santidade. Aleluia. Temos 20 segundos aí. Aleluia. Maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Aleluia. Ele nos amou. Ele me amou. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma bênção nessa noite. Em nome de Jesus. Eu te amo. Em nome de Jesus.